perder a esperança. E também do nojo. Vamos lá. Deixa eu só compartilhar. Pronto. Hoje, infelizmente ou felizmente, ao contrário do que eu estava supondo, não vai ser sobre o parágrafo 11 e o parágrafo 12. Só vai ser somente sobre o parágrafo 11. Então, peço desculpas se eu deixei esperançoso vocês que hoje a gente ia encerrar, mas ainda a gente vai demorar ainda uma reunião para encerrar a parte 1 da fotografia. Todo mundo tá vendo já? Sim, senhor. Sim, sim, ó. Dá um zoom para ver se fica melhor de visualizar. Tá dando para ler agora? Perfeito. Pronto. Comentário ao parágrafo 11. Generalidade. Isso aqui é um parágrafo reproduzido integralmente do texto do Frege. Na expressão de um juízo, pode-se sempre considerar a combinação de sinais à direita de como função de um dos sinais que ocorrem nessa combinação. Acho que eu devo ter engolido algum tipo de sinal aqui. Se substituirmos esse argumento por uma letra gótica e se introduzirmos no traço de conteúdo uma concavidade que encerre esta mesma letra gótica, como em, aí vem aquela convenção que eu estabeleci, né? Barra de juízo, barra de conteúdo, concavidade com a letra A em gótico sobre, barra de conteúdo, fi de A. Então, isto significa que o juízo que esta função é um fato. O que quer que se tome como seu argumento. Já que uma letra usada como um sinal funcional, tal como o φ em φ de A, pode ser considerada como argumento de uma função, então ela pode ser substituída por uma letra gótica, da mesma maneira que foi acima indicado. O significado da letra gótica está sujeito apenas às restrições óbvias seguintes, de que a aceribilidade, que foi descrita no parágrafo 2, de uma combinação de sinais que se segue ao traço de conteúdo deve permanecer inalterada, e de que, se a letra gótica ocorre como um sinal funcional, esta circunstância tem que ser levada em conta. Tem de ser incorporada ao juízo todas as outras condições que devem incidir sobre aquilo que pode substituir uma letra gótica. De tal juízo, portanto, sempre se pode deduzir um número arbitrário de juízos de menor conteúdo geral, pela substituição das letras góticas, em cada caso, por algo diferente. Quando isso é feito, desaparece novamente a concavidade do traço de conteúdo. E aqui começa meu comentário. Nessa passagem, Frege introduz o que atualmente chama-se de quantificador universal. Antes de mais nada, cabem algumas considerações prévias sobre o termo quantificador e sua aplicação ou não ao correlato da criptografia. O termo quantificador sugere que se utiliza-se dele para quantificar a respeito de algo, geralmente, na lógica contemporânea, indivíduos ou objetos. Se isso é verdadeiro, a noção de quantificador é derivada da noção de um domínio de indivíduos na qual o quantificador vai se aplicar. Em teoria dos conjuntos, geralmente aplicamos a subconjunto do universo de discurso e, na lógica, ao próprio universo de discurso. Assim, o significado do quantificador vai ser uma delimitação ou afirmação de parte, caso for um quantificador existencial, ou todo, caso for um quantificador universal, do universo de discurso, ou um subconjunto dele, que satisfaz uma dada propriedade. Assim sendo, qual seria o correlato conceitográfico de um universo de discurso? Essa é a questão que eu deixo para vocês.
Ok. Sem resposta, vou dar continuidade. Você está perguntando mesmo essa questão aí? Eu tô Eu não perguntando digo mesmo. pela, pela até agora, principalmente na última reunião, que o universo. Eu também pensei como Moisés, eu achei que era retórica, que o universo disso, no caso do Frege, seria algo subjetivo, porque isso vai depender muito do próprio discurso. É, é uma interpretação. Eu interpreto a consografia como não tendo no universo de discurso. A dinâmica que ela Então, utiliza. tipo assim, não teria um universo de discurso próprio da consciografia, seria algo que estaria fora da consciografia, seria algo do sujeito. Não, aí entra o porquê eu fiz essa pergunta. Porque o universo de discurso pressupõe Uhum. indivíduos. O que Frege tem é sinais que indicam conteúdos. O que seria o indivíduos para Frege, então? Essa é a questão. O universo do discurso é praticamente uma coleção onde está todos os indivíduos que você pode predicar a respeito de alguma coisa. Então, se eu falo de camelo, se eu falo de cachorro, se eu falo de computador, se eu falo de controle remoto, na lógica contemporânea, tudo que eu falo acerca de eles tem que estar no meu universo de discurso. Só que no caso do Frege, será que tem universo de discurso na contografia? É uma interpretação válida que você colocou. Eu interpreto que não, porque a contografia não tem noção de indivíduo ou objeto. E aí, Não, isso, pode falar, fica à pode, vontade. pode falar. Pode sim, fica à vontade. Não, só porque assim, o que eu pensei foi não na consciografia mesmo, mas tipo, como ele coloca uma certa subjetividade, por exemplo, na atribuição de argumento e função, foi aí que eu pensei que, tipo, na consciografia em si, você não tem, de fato, discurso, ela trabalharia em qualquer universo de discurso, porque seria algo totalmente dependente de quem estaria utilizando, vamos dizer assim. Entendi. Por isso que eu falei que é uma interpretação válida. Minha interpretação é que não tem em nenhuma circunstância. O jeito que ela lida com esse quantificador é diferente o suficiente para você não precisar considerar o universo de discurso. Pelo menos essa é a interpretação que eu dou. Por isso que eu. Mas como é que deixa eu fazer uma pergunta em cima da interpretação. Fora de uma estrutura, como é que você tem a possibilidade de estabelecer uma verdade ou uma falsidade? Aí a gente vai ver agora. Bora dar continuidade. Aí você me diz depois se você achou que isso é suficiente ou não. Aí você manda as dúvidas, beleza? Tranquilo. A noção de Frege, a noção que Frege usa é generalidade. E ela deriva da noção de função e argumento. Justamente no caso que, não importando o argumento considerado, o conteúdo fruto da função com o argumento é sempre um fato. Nas palavras de Frege, isto significa o juízo que esta função é o fato, o que quer que se tome como seu argumento. Uma das primeiras dificuldades é tentar pensar em uma função dessa espécie. Uma função que, quando juntada com qualquer argumento, é um fato. Será que uma função desse tipo é SA? Ou seja, não importa quem ou que seja o argumento, SC sempre é um fato para qualquer argumento? No entanto, essa questão não precisa ser posta, pois a única coisa que se está fazendo é dizendo o uso de um sinal, e não que algo o corresponda, tal como o seu uso puro, sem outros sinais anexados.
Um detalhe que Frege chama a atenção é que o estabelecimento do que é argumento na notação da generalidade é a letra gótica anexada em cima da concavidade. Logo após, ele estabelece as restrições que o significado da letra gótica obedece. E, por fim, ele menciona algo que é similar à regra de distanciação universal da lógica contemporânea. Aqui cabe outra discussão sobre os limites dessa correlação. Alguns comentadores dizem que Frege se equivoca ao dizer que só existe uma regra de inferência no seu sistema, pois ele usa a regra de distanciação universal e a regra de substituição. Parece que pode-se interpretar isso de outra maneira. A regra de distanciação universal não seria uma regra para Frege, mas sim uma consequência do significado do sinal de generalidade. É claro que tem uma razão de ser, de dizer que ele usa uma regra de inferência que não definiu explicitamente. Hoje em dia, segue uma distinção radical entre sintática e semântica, a ponto que se pode pegar um conjunto de sinais com regras gramaticais bem definidas e trocar todos os seus significados, que as suas consequências sintáticas serão as mesmas. No entanto, não parece ser esse o caso de Frege. Isso não significa que ele confunda sinal com conteúdo, mas que a questão conceitográfica por excelência é perguntar qual é a melhor maneira que eu posso expressar um conteúdo para evidenciar suas relações lógicas internas e externas. Assim sendo, a instanciação fregiana é mais um resultado da consequência do significado de generalidade do que uma estipulação de uma regra sintática para a manipulação dos sinais. Ou seja, para deixar mais evidenciado através da pergunta que o Oswaldo fez anterior, simplesmente você parte da afirmação absoluta que não importa o argumento que você esteja considerando, aquela função junto com esse qualquer argumento é um fato. É uma afirmação absoluta quando você usa a generalidade. É por isso que eu perguntei, qual seria uma função dessa espécie? O que você acha, Oswaldo? Então, mas isso no caso ficaria totalmente dependente, como é basicamente simplesmente está analisando simplesmente as relações lógicas, então seria totalmente dependente, no caso se é um fato ou não, nenhuma com o sistema em si, né? Essa parte do ainda assim, você não para determinar se algo é um fato mesmo ou não, você precisa de uma estrutura, né? Não que No no geral, caso da conceitografia mesma, não. Parece uma linguagem tipo, dizer assim. No geral, eu interpreto a consociografia da seguinte maneira. Ao contrário da lógica proposicional, que você precisa dos componentes para você chegar ao resultado do todo, na consociografia você parte do todo para saber o que você tem que se comprometer nos seus componentes. É por isso que você sempre vê um juízo, é por isso que você sempre vê um único juízo isolado. É uma barra de juízo que se ramifica. Porque o ato de juízo é um único só, que é para o todo. E depois que você faz esse ato de ajuizamento do conteúdo por completo, é que aí você vai ver que vai ter coisa que você vai ter que afirmar e vai ter coisa que você vai ter que negar. É assim que funciona a lógica do Frege. Então, a resposta para você, como ele definiria a verdade de enunciados, que ele não tem um universo de discurso, é porque ele parte da afirmação universal. Quando alguém ajuiza, ele realmente reconhece que aquela função ela é um fato, não importando o que você considere como argumento. É uma afirmação universal. Aí você me pergunta depois, tá, mas como isso funciona na prática? A partir da condicionalidade.
É a condicionalidade que vai restringir a universalidade. Então, o que funcionaria mais ou menos como o universo do discurso em Frege, na minha interpretação, seriam as condicionais. Então, cada braço da condicional iria delimitar o escopo dessa generalidade, sem precisar você pressupor uma divisão entre objetos que têm propriedades. Mas esse aspecto de delimitar a universalidade com a condicionalidade, ele é usado na lógica predicados. Perfeito, ele é usado. Mas além de ser usado isso, ele também usa o universo de discurso. O Frege não usa o universo de discurso. Esse é o ponto que eu tô colocando. Que eu tô Sim. afirmando, entendeu? Tipo, por exemplo... Mas essa diferença que você colocou em uma parte da generalidade para entender as partes e que seria o juízo, seria o todo, tudo bem. No caso do Frege, então, se verificasse a partir de que nessa cadeia de argumentos você verificasse que uma contradição, aí isso que anularia o juízo como um todo, certo? Perfeito, perfeito. E no caso Isso. da lógica proposicional é diferente. Você parte do. Mas assim, você pode dar um exemplo, se você puder, do Frege e da lógica moderna. Certo. Vamos pensar um exemplo do Frege. Tipo, de enunciado científico ou enunciado clássico mesmo? Tipo, aqueles de exemplo didático de... Caramba, esqueci. O que fica mais fácil, né? Vou ficar pensando agora em inglês aí, tem que chamar o expedito aí para. Só uma dúvida, não. O objeto de discurso são todos os elementos, são todos os objetos a que ele se refere? O universo de discurso, que eu estou dizendo que Frege não tem, são todos os objetos que a gente está falando a respeito. Então ele afirma aquilo tudo, ele afirma o todo com relação a esses objetos, né? Eu estou pensando em termos de diagrama. Aqueles diagramas que a gente já olhou no começo. Então, aquele diagrama tudo, aquilo tudo é uma afirmação. A partir das ramificações é que eu faço juízos dessas ramificações. E o objeto de discurso são todos os elementos. Seria isso? Então, vamos supor. Primeiro, a minha afirmação é que o Frege não tem essa noção de objeto na consografia. Então, é uma posição que não é, da minha interpretação, não é do Frege. Como funciona em lógica de matriz booleana? Toda afirmação que você faz acerca de algum indivíduo. E esse indivíduo, ele reside em algum lugar. Ele vai dizer que reside no universo do discurso. Então, quando eu falo, por exemplo, que algo é preto, esse algo é uma afirmação acerca de algum indivíduo. Esse indivíduo, que vai ser preto, tem que residir no universo do discurso. Aí a questão é, o quantificador, ele não é uma parte da sentença. Ele é um sinal que delimita o universo do discurso. Aí você pode pensar em diagrama. Você está pegando o universo do discurso todo e falando que ele, por completo, satisfaz uma determinada propriedade, ou você está pegando somente uma parcela dele e falando que somente essa parcela satisfaz a propriedade. Para o primeiro caso... Entendi. Continue. Tanto que a barra de juízo, só para ver se eu estou entendendo bem, é tanto que a barra de juízo ela pode vir antes do conteúdo, né? No diagrama, em termos de diagrama. Porque se ela vem antes do conteúdo, por exemplo, eu estou atribuindo juízo àquilo tudo. Minha interpretação é essa. A barra de juízo é a primeira coisa que aparece e você vê que é sempre única, porque ela ajuiza acerca de toda a combinação de sinais depois dela. É como se você fizesse um único ato de juízo. A gente vai ver um
umas coisinhas interessantes lá depois na segunda parte. Tipo, para Frege, o que a gente considera como equivalências ou implicações, para Frege é um ato de juízo que é necessário. Então, quando você vai ver lá na parte 2, é um juízo mesmo, todo ramificado, parecendo uma árvore. Essas implicações de equivalência no Frege é simbolizado dessa maneira. É um juízo só, tudo. E sobre o que o Oswaldo colocou no exemplo, o exemplo mais clássico é aquele que todo homem é mortal. Para o Frege, como esse se processa? Não importa o argumento considerado, então, para qualquer argumento que você está considerando, se esse argumento tem a propriedade, eu vou chamar de propriedade, mas entenda. Não, eu vou colocar totalmente termo freguiano. Não importa o argumento considerado, o argumento que satisfaz a função é homem, também satisfaz a função. Não, desculpa. É impossível que ele satisfaça, porque eu estou querendo colocar em termos bem freguianos, é impossível que ele satisfaça a função é homem e não satisfaça a função é mortal. Esse seria um juízo freguiano por excelência. Então, é o mesmo argumento para funções diferentes. É o mesmo em termos argumento freguianos. É o mesmo argumento para funções diferentes. Nesse caso específico que eu estou dizendo. Aí isso é válido para... Tudo que você está me falando aí, eu estou pensando em termos dessas funções que está aí na tela. Você está falando a frase e eu vou botando dentro da função. Certo, é isso mesmo. É isso mesmo. Esse não importa o argumento, essa é a letra A. E realmente isso é válido, vou colocar nesses termos, isso é procedente para qualquer argumento que você colocar em jogo. Não precisa nem delimitar o universo de discurso. O que você acha, Oswaldo? Não entendi. Agora, é claro, em lógica contemporânea a gente usa isso. Só que qual é a questão? É que Frege só trabalha com condicional. Então, tudo para ele é hipotético em última instância. Para a gente não. O sinal básico da nossa lógica não é condicional. A gente coloca condicional para facilitar algumas inferências lá, mas o sinal básico que a gente geralmente trabalha é conjunção e negação. E disjunção. O Frege não, ele faz uma lógica toda que é o que é básico são 3 sinais: negação, generalidade e condicional. A parte da combinação dessas 3, junto com a distinção função e argumento, ele vai compor todos os raciocínios. E outra coisa que eu enfatizo porque não há distinção de objetos, porque lembre, em um conteúdo conceitual que no momento você pode interpretar como argumento, no outro pode ser função. O mesmo conteúdo conceitual. Então, essas coisas dentro das inferências vai ser uma coisa maluca, pô. Você está trabalhando lá com a coisa que está em um contexto é função, logo depois, logo mais abaixo, vai ser argumento. Mas isso aí, essa maleabilidade, vamos dizer assim, ela não causa um problema no juízo em geral? Ela é possível de ocorrer no juízo? Na verdade, essa é a base do Frege para conseguir demonstrar o que é a principal contribuição da constografia, que é o conceito de hierarquia. Hierarquia não, hereditariedade, ou herança, se você preferir. Que é a propriedade
é transferida entre dois objetos que pertencem a uma dada relação. Aí ele consegue definir em termos lógicos por causa dessa artimanha. A gente vai chegar lá, ele está na parte 3. Certo? Vou continuar aqui, beleza? Beleza, ela. Coisinha. O traço horizontal à esquerda da concavidade em barra de juízo, barra de conteúdo, concavidade com a letra A gótica sobre e barra de conteúdo de φ de A, é o traço de conteúdo para o qual vale φ de A, não importando o que se coloque em lugar de A. O traço horizontal à direita da concavidade é o traço de conteúdo de φ de A. E aqui, no lugar de A, cumpre pensar em algo determinado. Aqui, Frege está delimitando qual a barra de conteúdo da generalidade, pois o que é apresentado é que nesse juízo tem-se duas barras de conteúdo, uma à direita da concavidade e uma à esquerda da concavidade. O primeiro é a barra de conteúdo da generalidade de φ, eu coloquei em traço porque eu estou chamando assim, e a segunda, a barra de conteúdo de φ de A. Aqui vocês vão perceber uma mudança drástica, porque aí eu comecei a simplesmente recortar fotos do PDF e colar no documento, porque aqui começou a ficar tenso ficar descrevendo o sinal. De acordo com o que se disse acima sobre o significado do traço de juízo, é fácil ver o que uma expressão como essa aqui significa. Esta pode ocorrer como parte de um juízo, como, aí tem essa aqui e tem essa segunda. É claro que esses juízos não se pode derivar juízos menos gerais, como é possível fazer a partir desse aqui. O que eu estou chamando de concavidade é essa barriguinha aqui, viu? Barriguinha, concavidade, é o que Frege chama de concavidade. A letra gótica é essa daqui, e a que é a mesma letra gótica que está aqui. Pela substituição da letra gótica A por algo determinado. Mediante isso aqui, nega-se que de A seja sempre um fato, não importando o que se coloque no lugar de A. Isto não nega que possamos dar um significado delta para A, de tal modo que de delta seja um fato. Ele introduziu o sinal de generalidade por meio de um juízo. Agora ele está mostrando como esse sinal pode ser usado sem ser ajuizado como componente de outros juízos. E afirma que, quando o sinal é usado dessa forma, não se pode distanciar. E por fim, ele faz uma consideração semântica acerca da negação da generalidade. A negação da generalidade não impede que se possa dar um significado determinado para o argumento, de tal modo que o conteúdo resultante seja um fato. Só nega o fato que poderia ser qualquer argumento, ou que não importa a escolha do argumento, o conteúdo resultante sempre é um fato. Foi mal, a redação ficou meio ruim aqui. Então, o juízo, tal como está expresso aqui, significa que o caso em que esse primeiro é afirmado e o segundo é negado não ocorre. Mas isto não nega o fato que de delta é afirmado e alfa é negado ocorra, pois, como vimos, que de delta pode ser afirmado e generalidade de que de A pode ser negado, cabe, pois, colocar qualquer coisa no lugar de A sem comprometer a verdade do juízo. Isso explica porque a concavidade com letra gótica nela escrita é necessária. Ela delimita o escopo da generalidade designada pela letra.
a letra gótica só mantém um significado fixo dentro de seu próprio escopo. Em um juízo, a mesma letra gótica pode ocorrer em diferentes escopos, sem que o significado a ela atribuído sem o escopo se estenda aos demais escopos. Desculpa aqui. O escopo da letra Ana, gótica... me tira uma dúvida. Essa concavidade aí que tem essa letra gótica, ela é uma generalização, não é isso? Exatamente. Então se eu dissesse assim, ó, todo ímã magnético tem a propriedade de atrair metal. Certo. Seria um exemplo de frase de generalização para esse caso? Seria. Certo, obrigado. Você conseguiu tirar minha... Já entendi. E é esse tipo de juízo que o Frege está interessado particularmente, que na sessão seguinte ele vai definir o que é um juízo de causalidade, juntando generalidade com condicional. Então eu vou continuar aqui, beleza? O escopo de uma letra gótica pode incluir o escopo de outra letra gótica, como mostra o exemplo, que é esse aqui, que é um juízo de uma generalidade sobre uma condicional em que a antecedente tem uma generalidade. Então, acho que em lógica contemporânea seria tipo, para todo A, se para todo esse E está numa relação B com A, então A tem a propriedade alfa. Certinho? Neste caso, cumpre escolher letras diferentes. Não se pode, no exemplo acima, pôr A no lugar de E. Naturalmente, é lícito substituir uma letra gótica em todo o seu escopo por outra letra determinada, sempre que nos lugares onde antes ocorriam letras distintas, permaneçam após a substituição, ainda ocorrendo letras distintas. Isto não afeta o conteúdo. Outras substituições são permitidas, sempre que a concavidade siga imediatamente o traço de juízo, de tal modo que o conteúdo do juízo como um todo constitua o escopo da letra gótica. Por ser este um caso muito importante, introduzir a seguinte abreviação para o caso acima. Uma letra latina tem sempre como escopo a totalidade do conteúdo de um juízo, sem que isso seja designado por meio de uma concavidade no traço de conteúdo. Se uma letra latina ocorre numa expressão não precedida por um traço de juízo, então essa expressão é carente de sentido. Uma letra latina sempre pode ser substituída por uma letra gótica que ainda não tenha ocorrido no juízo. Nesse caso, a concavidade deve ser introduzida logo após o traço do juízo. Por exemplo, em vez disso aqui, pode-se escrever isso aqui, caso A só ocorra nos lugares de argumento de que de A. Nessa passagem, Frege irá explicar o significado do juízo que contém a concavidade. O primeiro juízo, pelo significado de condicionalidade, proíbe o caso em que antecedente, que contém uma generalidade, é afirmada e o consequente é negado. Só que isso não significa que é proibido o caso em que uma instância daquela generalidade é afirmado e o consequente é negado. Pois a instância pode ser afirmada enquanto a generalidade negada. Por exemplo, minha caneta é azul pode ser afirmada e pode ser negada que não importa o que você tome como argumento, é azul é um fato para qualquer argumento. Frege ratifica a instanciação como consequência semântica do seu sinal. Cabe, pois, colocar qualquer coisa no lugar de A,
sem comprometer a verdade do juízo. E diz que isso justifica a introdução da concavidade com a letra gótica. Ela delimita o escopo da generalidade designada pela letra. A letra gótica só mantém um significado fixo dentro de seu próprio escopo. Após determinar o uso das letras góticas e a posição da concavidade para delimitar o escopo da generalidade, algo semelhante como o critério de identificação de quais quantificadores determinadas variáveis estão ligadas na lógica contemporânea, Frege introduz uma abreviação para quando o escopo da concavidade com a letra gótica é todo o restante do juízo. Simplesmente colocar depois de uma barra de juízo e de uma barra de conteúdo uma função cujo o sinal de argumento é uma letra latina. Perceba que Frege, antes de introduzir a generalidade, usava somente letras gregas maiúsculas. Depois da generalidade, todas as letras latinas minúsculas indicam argumentos ligados à generalidade. A abreviação está entre aspas na frase anterior, pois é um termo a ser discutido. É possível interpretar a abreviação como um mero conjunto arbitrário de sinais que substitui outro com um significado bem delimitado no sistema. Claro que a abreviação deve seguir algumas regras para ser bem definida. Ela tem que ter elementos o suficiente para identificar a expressão original por meio de seus sinais, a ponto de ser possível reconstruir a expressão original por meio dela. Tem que ser inequívoca e não ambígua. Isso é explicado e desenvolvido na parte 3 da constografia. E aqui Frege continua. É claro também de que isso aqui pode se derivar isso aqui. Se alfa for uma expressão em que A não ocorre e se A estiver apenas no lugar de argumento em φ de A. Se esse aqui for negado, então cumpre especificar um significado para A de tal modo que φ de A seja negado. Portanto, se isso aqui for negado e alfa afirmado, então teríamos de especificar um significado para A de tal modo que alfa seria afirmado e φ de A seria negado. Mas, em virtude disso aqui, isso não pode ser feito, pois esta expressão significa o quer que seja A, o caso em que φ de A é negado e alfa é afirmado está excluído. Assim sendo, não se pode negar isso e afirmar alfa. Vale dizer isso aqui. Aqui, Frege já utiliza a abreviação e comenta sobre algumas derivações de juízos genéricos. Na passagem acima, ele afirma a derivação a partir de um juízo genérico sobre uma condicional em uma condicional cujo consequente é generalizado. Esse tipo de linguagem que eu estou falando, de juízo genérico, consequente generalizado, faz sentido para vocês? Assim, eu não estou entendendo porque a parte de cima não pode ser feita. Esse diagrama aí que está aí, porque ele não pode ser feito. Né? Esse último aí, né? Se eu não me engano, esse último lá, desça lá, por favor, o último. Pelo que eu entendi, isso aí é proibido, né? Isso é proibido. Por que isso é proibido? Não, não é proibido não. Isso aqui não é proibido não. Quando ele fala que não pode ser o caso, ele está falando da condicional. O significado da condicional é que é vetado o caso em que a antecedente é afirmada
e a consequente é negada. Isso é o significado que Frege atribuiu para a condicionalidade. Ele não está proibindo isso aqui, não. Muito pelo contrário, ele está dizendo que isso aqui é derivado disso aqui. E nessa passagem ele está explicando como essa derivação pode acontecer. Agora, eu não escutei. Vocês estão entendendo o que eu estou chamando de juízos genéricos e consequente generalizado? Não. Eu chamo de juízos Eu genéricos. também não tô, não. Eu chamo de juízos genéricos os juízos em que a primeira coisa que aparece é uma generalidade. Então, todo juízo da forma para todo, a, tal, qualquer coisa, para mim é um juízo genérico. Certo? Ah, sim. E um consequente a generalizado é quando a generalidade não está no juízo, e sim dentro da condicional, mais especificamente na consequente. Só me lembra uma coisa, por exemplo, a parte que está embaixo, ela é o antecedente, no caso, não é isso? É antecedente. A parte Então que esse tá... juiz aí eu leio dessa forma, ó, não é o caso que o antecedente, né, que primeiro ele desce, não é isso? Uhum. Não é o caso que o antecedente e o resto, como é que eu digo? Não é o caso que a antecedente seja afirmada e a consequente seja negada. Ou seja, E a não é o generalização, caso... e a generalização da consequência, né? Da consequência. Exatamente, desculpa, é isso mesmo. É a generalização da consequente, é isso mesmo. Ficou mais claro, Carlos, depois que expliquei? Ok. Um juízo genérico seria algo correlato a um juízo universal. Lá. Eu acho que o que ia ajudar muito, eu acho que de maneira geral, não sei o que os meninos pensam, mas se a gente pegasse essas barras de juízo, esses diagramas aí, e montasse uma frase para ela. Tá. Então vamos pensar numa frase rápida para essa daqui. Mas de repente, se você não conseguir pensar em um agora, depois a gente tenta fazer isso para não atrasar. Não sei o que você acha. Mas, tipo, Sim. se a gente conseguisse tirar uma frase daí, eu acho que ia ajudar. É simples, é só pensar no conteúdo qualquer. Então, eu ajuízo, eu acredito que é um fato que se Joaquim está na prefeitura, então, para qualquer coisa, essa coisa vai ser doce. Seria uma conversão disso aqui. Eu tô pensando em algo assim. Veja, se eu tiver errado, você me corrige. Não é o caso que, se Joaquim estudar na prova, ele vai passar. Para todo mundo que estudar na prova, também irá passar. Tipo, antecedente é que se ele estudar na prova, é Joaquim, né? Se Joaquim estudar na prova, ele vai passar. Não é o caso que se todo mundo estudar, todo mundo vai passar. Acho que não, Expedito, porque o conteúdo de Joaquim passar tá ligado com o conteúdo de todo mundo passar. Aqui o que ele está tentando mostrar é justamente dois conteúdos que não estão vinculados. Entendi. Eu teria que arrumar uma frase que não tivesse vínculo com o antecedente. Que foi o que eu tentei fazer, entendeu? Por isso que eu peguei dois exemplos tão esdrúxulos. Um, Joaquim trabalha na prefeitura, e o outro, qualquer coisa é doce. Que as duas são desvencilhadas. Porque aqui ele só está mostrando o uso do sinal, ele não está tentando dar significado a nenhum tipo de juízo, entendeu? Ainda não. Ele só está introduzindo os sinais e dizendo o uso e o significado dele, só isso.
Do mesmo modo que isso aqui pode-se deduzir isso aqui. Se A não ocorre nem em alfa e nem em beta. Lembra que eu disse antes que não pode estar vinculados? É justamente por conta dessa restrição que ele está colocando. Se φ de A só contiver A nos lugares de argumento, este caso pode ser reduzido ao precedente, já que, em vez de tal coisa, pode-se escrever tal coisa. Lembrando que isso aqui é equivalente disso. E você pode escrever isso aqui, por quê? Porque, lembrando o caso anterior, se você tem uma condicional dessa forma, você pode concluir algo dessa forma. O que ele fez foi assim, ó. Olha, é como se dissesse assim, se não é o caso que acontece nem isso e nem isso, então essa generalização aqui. Isso aí. Tipo, se não é o caso que nem B, nem A, então φ de A. Pode ser. Pode ser. Tranquilo. Pode ser mesmo. E então ele consegue derivar isso aqui facilmente, porque agora isso aqui é somente um juízo genérico de uma condicional que tem um antecedente e uma consequente. Então ele pode aplicar a mesma regra para esse caso específico. Aí se deriva isso aqui. E depois ele desfaz a equivalência. Então ele pega isso aqui e transforma de novo em uma condicional composta, para chamar assim. E considerações similares se aplicam mesmo quando o número ainda maior de traços de condição estiver envolvido. Aí eu só simplesmente digo, nessa passagem, Frege só demonstra que o que foi dito acima pode ser derivado não importando o número de antecedentes. Então, se você tiver um juízo genérico, que é como eu estou chamando, né? Ou um juízo universal, você sempre pode, até você poderia chamar absorver. Você sempre pode importar a generalidade que está antes das antecedentes e colocar ela sempre na consequente. É isso que ele está demonstrando aqui. E com isso, e fechando o nosso tempo destinado para a apresentação, encerra a apresentação de hoje. Isso é o parágrafo 11 por completo. Alguma dúvida, algum debate que vocês queiram fazer? Alguma coisa que vocês querem que eu tente esclarecer? Ou alguma correção? Essa parte que a gente leu foi para tratar de generalidade, não foi isso? Foi, exatamente. A generalidade, tudo isso. Pronto. Aí a gente viu esse sequenciamento do que podia, tal da barriguinha, letra, tal. Mais à frente, esse entendimento de generalidade enquanto como eu poderia dizer, um quantificador, não é isso? É um quantificador. Você pode assimilar como isso. Pronto. E essa generalidade para Frege aí, ela se enquadra como se fosse um conceito? Acredito que não. Não, né? Beleza. Então, não aqui, pelo menos. beleza. Eu acho que talvez... porque a noção de conceito ainda não foi posta na consografia. Mas eu acho que talvez nas leis ela vire um conceito. Porque para Frege, conceito é uma coisa bem específica. Para Frege, conceito é uma função cuja a satisfação referencia um valor de verdade. Isso que é conceito para Frege logo depois da introdução sobre os valores de verdade.
Então ele vai pegar essa distinção que a gente viu entre função e argumento e ele vai falar que as funções especiais em que a sua satisfação, vou colocar assim, cria um conteúdo, esse conteúdo vai se referenciar a um valor de verdade. Interessante. Então, se eu digo assim, ó, olhando para esse diagrama aí, se eu digo assim, quando não é o caso que a xícara cai, todo gato voa. Ainda não. Tá quase. Um dia eu chego lá. Não, tá quase. A única coisa que você colocou a mais foi dizer que esse gato tá fazendo alguma coisa. Você deveria ter afirmado que tudo é gato. Ou que tudo voa. Saquei. Sacou? Porque todo gato voa, no simbolismo de Frege, é você afirmar que se algo satisfaz, não é nem se algo satisfaz, né? Todo gato voa. Não importa o argumento que você esteja considerando, se esse argumento satisfaz a função é gato, então satisfaz a função voa. Seria assim no sistema de Frege. Então o gato voa já seria um juízo com uma condicional. Mas tudo é gato, tudo voa, tudo é ser. Aí sim, é coisa que pode ser simbolizada a partir somente de uma generalidade e uma propriedade. Pô, Alan, então a generalidade de Frege, ela se relaciona, dá fazer um paralelo melhor com a versão aristotélica, né? Acho que sim, bicho. Acho que sim. Perfeito. Eu acho que é por aí mesmo. Essas questões de restrição de universo de discurso, ela parece que provém mesmo de uma influência de Boole. É Boole que introduz essa noção de universo de discurso. Não, porque com as limitações aí me veio mais na cabeça que realmente assim, se aproxima mais da lógica aristotélica. Assim, dá para fazer uma correlação melhor, sem muitos prejuízos. Sim. Nesses aspectos, né? Sim. A lógica de Aristóteles não é muito problemática, não. Os problemas que ela tem, Aristóteles resolve a partir da metafísica. Só que o povo só quer pegar a parte da lógica antes da metafísica do Aristóteles, vai ficar foda, né? Agora, uma coisa interessante a se pensar que é o seguinte, eu acho, né, particularmente. Essa noção de universo de discurso no Boole é necessário, de uma certa maneira, porque ele parte meio que uma noção conjuntivista, entendeu? De fato, ele está falando sobre conjuntos, o Boole. Tipo, claro que ele não vai falar, eu estou falando de conjuntos, mas ele fala, estou falando de classe. A classe é a noção mais básica do sistema booleano. Já Frege, a noção mais básica que ele tem é a noção de conteúdo. E depois, da noção de conteúdo, ele introduz a noção de condicional. Depois da noção de condicional, ele introduz a distinção entre função e argumento. Então é por isso que eu coloco, onde está o universo de discurso aí? Onde é necessário introduzir o universo de discurso? O elemento mais básico da cartografia é o conteúdo. E a partir de como o conteúdo é analisado ou se combina a partir de condicionais, é que ele vai conseguir descrever os diversos juízos que nós temos. Já em Boole, não. Desde o começo a gente está falando de classe. E classes necessariamente são delimitações de indivíduos para Boole. Por isso que tem o universo de discurso. Aí veja, quando eu leio esse diagrama. Desculpa interromper, Oswaldo. Só porque eu acho que me veio uma coisa importante na cabeça. Quando eu leio esse diagrama todinho que está aí, por exemplo,
Quando não é o caso que a xícara cai, tudo voa. Se eu juntar tudo isso e olhar para o todo, isso forma uma frase completa. Quando não é o caso, com a xícara cai, tudo voa. Então, o que Frege assume que é verdade é essa frase toda. É isso. Exatamente. É isso que Agora encaixou. O Frege diz que o ato de juízo está sendo feito nessa frase por completo. Agora encaixou. O jeito que eu interpreto com fotografia é justamente isso. O Frege parte do juízo da totalidade para saber o que dos seus componentes tem que ser afirmado e tem que ser negado. E não o contrário, do juízo dos seus componentes para concluir o juízo geral. Agora, só me falta entender por que a função phi de A não pode ter relação, tá ligado, com o antecedente. Essa parte de não poder ter relação com o antecedente, eu não sei qual é o problema, entendeu? Não, o problema só é que ele está mostrando como se faz uma derivação entre a generalidade estar fora da condicional para quando ela está na consequente da condicional. Ele está mostrando esse tipo de derivação. E ele está falando que para essa derivação ser válida, elas têm que ser desvencilhadas. É só isso. Não é que ele não pode acontecer absolutamente, mas é porque ele está fazendo aqui uma derivação, entendeu? Essa derivação é válida se isso não ocorrer. Se isso ocorre, se as duas estão ligadas, aí ele fala que não sabe o resultado. Possivelmente é inválido. Você ia dizer alguma coisa, Oswaldo? Certo. O que eu queria dizer, na verdade, outra coisa que eu fiquei aqui na dúvida, não está relacionado diretamente a esse parágrafo, mas sim que você deu a definição de Frege de conceito, e daí me veio a definição na cabeça de número, Frege dá, que o número é uma extensão de um conceito. Porque eu sempre penso na definição de número, eu sempre me remeto a Russell e acabo caindo no de conjunto. Como é de que extensão é essa que Frege está falando quando ele fala que o número é uma extensão de um conceito, se o conceito é uma função se referencia a um conteúdo, não é isso que você falou? Sim, aí você está entrando num assunto complexo. Basicamente a ideia é o seguinte, você está ligado que eu falei sobre o que é um conceito, né? O conceito para Frege é simplesmente uma função em que a sua satisfação faz com que o conteúdo, o resultado dessa satisfação, se referencie à verdade. Isso Pronto, é isso mesmo. A gente até pode falar o seguinte, o conceito é uma função verdade para Frege. Uma função verdade não no sentido que você coloca verdadeiro ou falso, ela gera outras coisas. É função verdade no sentido que o resultado da satisfação dessa função é sempre ou verdadeiro ou falso. É um conceito. Aí, qual é a pegada do Frege? O Frege, ele vai falar acerca das extensões dos conceitos. O que são as extensões dos conceitos? Aí entra em uma controvérsia. Eu interpreto como extensões do conceito, atualmente, porque faz muito tempo que eu li os fundamentos da aritmética, como o conjunto de argumentos ou objetos, que já tem a distinção de objetos aí, que faz um determinado conceito ser aplicado a eles. Então, é um conjunto de argumentos que pode se aplicar a um conceito. Certo? Sim. E aí o que ele vai fazer? Ele vai criar um instrumento que ele chama de equinumérico. Então, equinumérico vai ser uma espécie de função entre conceitos que, a partir disso, ele vai estabelecer o que é o número. Porque o número vai ser exatamente essa equinumericidade de extensões de conceitos. Deu para pegar mais ou menos ou ficou muito obscuro? Essa equinumérico é uma função também?
É uma função tal como aquela que você viu de... Não, acho que você não viu, não. É uma espécie de função que informa se, dado dois conceitos, se esses conceitos eles têm a mesma cardinalidade. Esse é o conceito de equinomérico. Foi o que eu pensei, então. E aí, a partir desse conceito de É, é quase como se fosse o princípio da identidade, mas no sentido puramente de identidade. Né? Exatamente. Aí, a partir disso que ele define número. Porque o número vai ser a... Aí eu já me escapulhou na memória. Aí eu não sei dizer se o número vai ser... Obrigado, Eduardo. Eu não sei mais se o número vai ser a extensão do conceito de equinumérico ou se vai ser... Eu acredito que vai ser a extensão do conceito de equinumérico, talvez. Eu não lembro. Mas a relação, por enquanto, é essa. Você tem, primeiro, os conceitos, e aí você tem as extensões dos conceitos, que são a quantidade, os indivíduos para qual um conceito vale. E dentro desses indivíduos para qual um conceito vale, você pode determinar uma função entre essas extensões de conceitos, que é a função de equinumérico, e dela você pode extrair o número. Talvez ficou muito obscuro com essa explicação que eu dei, mas pelo que eu sei é isso. Eu não estou muito lembrado disso, não. Seria mais ou menos o seguinte, a ideia do Frege. Você sabe que 2 dedos da mão é equinumérico a 2 xícaras, que é equinumérico a 2 mesas, que é equinumérico sei lá, a 2 cadeiras, que é equinumérico a 2 qualquer coisa. Então, o Frege vai pegar essa equinumericidade entre essas várias extensões de conceitos distintos. Beleza, Moisés, obrigadão, viu? E aí, ele vai unificar isso com um número. Então, o número vai ser o resultado da equinumericidade de vários conceitos diferentes. Não sei se está dando para explicar direito. Não, deu para captar. Então, no caso, a extensão seria a equinumericidade. Exatamente. A ideia básica seria mais ou menos assim, olha, eu tenho os conceitos. E esses conceitos têm extensões, que são indivíduos. Esses indivíduos eu posso associar um a um Não, entendi com agora. outros indivíduos de uma outra extensão de um outro conceito. Isso vai me dar um conceito chamado equinomericidade, essa correlação entre cada indivíduo de um conjunto de uma extensão com outra. Então, qual vai ser a estratégia do Frege para definir número? O número vai ser justamente... aí é isso que eu estou em dúvida, se é a classe, se é a extensão da classe. Eu vou chutar que é a classe. A classe não, vou chutar que é o conceito. Que é o conceito cujo todos os seus elementos são essas extensões equinoméricas. Então, por exemplo, o número 2. A extensão número 2 seria 2 cadeiras, 2 vacas, 2 pessoas. Tudo que é equinomérico. Certo. Então, minha dúvida na verdade, eu quero ver se é isso mesmo, a extensão do conceito para Frege. Então, todos aqueles chamar de objetos ou indivíduos que pertencem àquele conceito. Que pode cair sobre o conceito de. Ele chamaria algo assim. Na verdade, extensões de conceito não é uma coisa muito clara para Frege, não. Eu tô deduzindo o que é por leituras de outros lógicos. O Frege ele não define muito bem o que é extensão de conceito, não. O Alessandro Duarte, por exemplo, vai falar que até hoje não sabe o que é extensão de conceito para Frege.
Eu acho, dados os lógicos da época, que a extensão do conceito é simplesmente o seguinte, olha, você tem um conceito, que é uma função que, ao ser satisfeita, gera um valor verdade, mas você também tem uma espécie de coleção dos indivíduos que podem satisfazer essa função. Aí, esses indivíduos que podem satisfazer essa função, eu chamo de extensão do conceito. Por exemplo, qual é a extensão do conceito estudante de filosofia? A extensão do conceito estudante de filosofia é Alain, Oswaldo, Emerson, Mariana. Nós todos, em conjunto, aglutinados, somos extensão do conceito aluno de filosofia. E isso se encaixa com a definição de Frege por quê? Ah, sim, então eu tinha visto antes, Pode ser. só vou colocar aquilo que eu tinha visto antes, é que, assim, o que eu tinha captado do que eu tinha assistido, acho que foi tipo uma palestra, se eu não me engano, era que a extensão do conceito, por exemplo, o número seria a extensão do conceito, que seria uma extensão no sentido de uma propriedade que pertencia a esse conceito, como se fosse que pertencesse a esse conceito, algo assim. Então, pode ser. Eu estou interpretando com coisa fora do Frege, pode ser isso. Faz muito tempo que eu li os fundamentos. Mas a gente vai chegar nessa parte, né, Espero também. que sim. E agora que você falou, eu vou dar uma relida mais tarde. Mas do jeito que Eu pensei nisso quando você falou, quando você deu a definição de conceito, me veio na cabeça a questão dos números. Então, aí como eu interpreto? Você tem o conceito, por exemplo, o conceito de estudante de filosofia, na verdade, é uma função. X é estudante de filosofia. Esse é o conceito de estudante de filosofia. X é estudante de filosofia. Por que X é estudante de filosofia? É um conceito, porque ele é uma função. Quando eu pego Alain, eu transformo essa função no seguinte conteúdo. Alain é estudante de filosofia. Alain é estudante de filosofia, esse conteúdo é um nome, ou, em outros termos, é a referência, é a verdade. Pro Frege tem essa parada ainda. Oswaldo é estudante de filosofia, é a mesma função, só que com o argumento Oswaldo. E o argumento Oswaldo, junto com a função X é estudante de filosofia, é um conteúdo que é nome, ou No cuja caso, referência... é uma função que gera a mesma imagem, né? Porque você tem o domínio, que são os alunos, vocês, os alunos, e vocês são estudantes de filosofia. Quando eu saio desse domínio para a imagem, isso é uma função que tem a mesma saída, no caso. Eu evitaria usar esse termo. Eu estou usando em termos de funções, entendeu? Então, eu evitaria usar esse termo porque vai ter outra coisa que vai parecer ainda mais com a imagem, que é o percurso de valor. O percurso de valor vai parecer ainda mais com a imagem. Ainda tem porque lembra-se. Ainda tem essa aí, né? Lembra-se que na teoria dos conjuntos a imagem é uma espécie de objeto. É tipo ele é uma coisa que é diferenciada. Falou, Emerson. Obrigadão também. Valeu, Emerson. Tipo, boa noite. Alô, man, boa noite. O Oswaldo viu que tem o domínio, o contradomínio e a imagem. O que eu acredito que seja o percurso de valor do Frege seja algum correlato ou com o gráfico ou com a imagem. Porque o Frege ainda tem esse conceito. Eu acho que talvez... Não, eu me equivoquei, desculpa. Você tem razão, Expedito. É a imagem. Porque eu estou Não, é a imaginando imagem.
Eu tô imaginando da forma confundi. eu tô imaginando da forma mais simples possível. Ó, nós três aqui que tá aqui agora. Vamos supor que eu também seja aluno de filosofia. Então nós somos o domínio, né? A imagem, quando a gente bota na função, vai gerar que somos aluno de filosofia. Então a gente sai do domínio para imagem. Então, se a gente é domínio, Ah, eu não vi Mariana aqui não, me desculpa. Eu não vi não, porque eu tô no celular. Eu tô no computador, já é diferente, a configuração é mais limitada. Desculpa, tá? é, o... só para colocar nesses termos que você colocou. Vamos lá. Primeiro que a gente tem no Frege, a gente tem um conceito, que é uma função cuja, eu vou colocar assim, a imagem, não, o contradomínio, vou colocar assim, cujo contradomínio é um valor de verdade. Então, se para colocar nos termos de teoria dos conjuntos, seria isso. Então, você tem uma função cujo contradomínio é um valor de verdade, certo? O domínio Sim. seria o que eu estou chamando de... Qual é o nome? Lembrei. De extensão do conceito. Aí seria o domínio. Então a gente vai pegar um elemento do domínio, que é Osvaldo, colocar na função x é estudante de filosofia, e a gente vai ter uma imagem no contradomínio. O valor de verdade seria a imagem. E o percurso de valor seria o gráfico da função. Eu acho que seria mais ou menos esse correlato. Perfeito. Então, só para completar, do Então jeito que eu estava. a equinumericidade seria uma função. Eu acho que sim, seria uma função entre dois conceitos. Acho que sim. Por exemplo, se tem um conceito número de. Não, se tem um conceito árvore, ou seja, x é árvore, e você tem um conceito de. Não, talvez foi ruim. Caramba, me diga dois conceitos que tem o mesmo número, por favor, desesperadamente. Dois conceitos que têm o mesmo número? Que tem o mesmo número de integrantes. Deixa eu pensar aqui. É porque eu sou péssimo em pensar esses exemplos assim, sou petão. Você vai fazer um jantar para a família. Então, você tem o conjunto de pessoas que fazem parte da sua família, que vai comer no jantar, esse é o conceito. E você também tem o conceito de pratos na mesa. Então, o conceito equinumérico vai se dar se você pode ligar um a um a extensão do conceito de pessoas da sua família com a extensão do conceito de pratos sobre a mesa. Aí eles vão ser equinoméricos. E aí eu digo, extensão do conceito entendido como o conjunto de indivíduos que satisfaz uma determinada função, ou que cai sobre um conceito, para colocar assim. Então vai ser equinomérico porque eu vou me corresponder a um prato, outro familiar meu a outro, um terceiro a outro prato que é diferente dos dois primeiros, e assim por diante. Aí assim, Pode casando até em um dois comer cada no mesmo qual. prato, né? Só não pode você comer em dois pratos diferentes. Pode os dois Não, comer no mesmo prato. tem que ser um para cada prato, porque esse é o conceito equinomérico. O Ah, mesmo tá. tem que estar associado um a um. Certo, tudo bem. E aí o que Frege vai fazer é juntar todos os conceitos equinoméricos para dizer que a extensão desses conceitos equinoméricos é o número. Por exemplo, você vai pegar de todos os conceitos equinoméricos determinados que
vou colocar assim, mas não é para entender como se tivesse explícito, que tenha dois integrantes. Então tem um conceito que tem dois cachorros, tem um conceito que tem duas pessoas, tem um conceito que tem duas mesas, tem um conceito de que tem dois sofás. Todos eles são equinoméricos. Então, a extensão desse conceito equinomérico dessas coisas todas vai ser o número 2. Ah, não, agora fez sentido. Agora. É isso que eu tava Agora fez querendo dizer. sentido. Então, para o Frege, meio que o 2 é resultado de qualquer conceito equinomérico que tenha como extensão o número 2. Então, duas cabras, duas ovelhas, duas moças, dois cachorros. Pelo menos é assim que eu lembro a definição dele lá nos fundamentos da aritmética. Posso estar equivocado pra caramba, vou até reler depois. Mas é assim que eu acho que ele define. É, assim fez bastante sentido. Para definir televisão. Eu queria que Aí seria agora, isso mesmo. a questão que fica é, então, qual seria o conceito que é equinomérico ao zero, né? Essa é a pergunta que fica. O zero é maroto, né? A resposta do Frege é uma contradição. É a contradição que define o conceito equinomérico a zero. Porque a Matou extensão de a uma charada do contradição Fred. é a Porra. extensão do conceito que é uma que subtende uma contradição é vazia. Não há nenhum indivíduo que satisfaça uma contradição para ela se referenciar ao verdadeiro. Ou seja, a extensão desse conceito é vazia. Aí identifica esse conceito com o número zero. Essa extensão desse conceito com o número zero. O maldito era um gênio mesmo. Depois a gente vai ver tudo Eu isso. gostei dele. Mas eu já vou pedindo de antemão se tiver me equivocado bastante. Talvez eu tenha. Faz muito tempo que eu não li a definição do número do Frege do fundamento da aritmética. Vou até revisar hoje. Mas pelo que eu lembro, não faz muito disso, não. Beleza, meu. Obrigadão. Também vou sair também. Tranquilinho. Obrigado pela reunião, viu? Descansar aqui. Falar uma coisa só para o Expedito, eu vi uma mensagem recentemente que ele colocou lá sobre filosofia e física. Na verdade, eu também não tenho muitos nomes, eu queria reforçar o Mário Bunge, que o Carlos colocou. Ô, velho, obrigado, eu vou... Ele, na verdade, ele é formado em física. Né? O Mário Bunge, ele é um argentino, um filósofo argentino. Inclusive, o professor Mena já teve aula com ele, se eu não me engano. Eu conversei com o Mena sobre isso. Pô, que bacana, eu vou Ele tá vivo anotar a ainda, tem referência. 100 anos ou mais. Ele é de física, ele é formado em física e depois que ele seguiu para mas ele tem contribuições na física também. E ele tem todo um projeto filosófico dele, e, inclusive ele tem um dicionário dele de filosofia, dicionário filosófico dele. Pô, que bacana, se você tiver os PDF pra jogar lá, eu vou agradecer. Eu tenho uns livros dele, eu só li alguns capítulos assim, de alguns, na verdade, mas eu vou ver o que eu tenho aqui, eu te mando. Certo, Eu velho, mando lá no agradeço grupo, muito. tá? Agradeço muito. Bacana. Bacana Belezinha. mesmo. Se você está interessado muito Ele em... defende a posição da filosofia tipo científica, porque eu vi até eu li um pouco do debate de vocês lá e tal, sobre a questão da Cara, filosofia e ciência. eu percebi que é uma área. Eu percebi que é ele uma. fala sobre isso. Eu percebi que é uma área que meus companheiros de curso não estão muito adentrando, sabe? Então tem muita coisa a ser feita aí na área de filosofia da física, e tem muita pouca, pelo menos é o que eu conheço, né? Tem muito pouca gente interessada nisso, e tem muito problema aí que pode ser resolvido por aí, né? tipo,
Eu acho Sim, que, o já que Bunge, você. ele fala sobre isso, ele coloca dois pontos só para me acrescentar aqui, que a filosofia, ele defende que a filosofia, ele defende a filosofia mais científica, mas ele também defende a ciência mais filosófica, porque ele Bacana. sabe que tem uma carência, que tem uma carência na ciência por parte da formação dos cientistas, por exemplo, na filosofia, né? Assim, E, meus colegas de profissão, muitos deles, infelizmente, menosprezam a filosofia, sabe? Isso me deixa muito triste. Uma desvalorização, assim, porque eles não conseguem perceber a grandiosidade que a filosofia pode trazer para a física, né? Acabam meio que menosprezando mesmo a filosofia, sabe? Eu acho, isso me incomoda bastante, porque quando eu comecei a estudar mais filosofia, eu comecei a entender o objeto em si, tá ligado? Eu comecei a fazer um estudo do objeto em si. E como o curso é muito técnico, né? O curso de física é muito técnico, a gente acaba virando o papagaio repetidor. Né? Fica repetindo as teorias que já estão prontas e não pensa a respeito dela, né? Isso empobrece o discurso, empobrece o debate, enfim, a filosofia é muito poderosa e é uma grande aliada para a física e para tudo, né? Tipo, se eu não me engano, Einstein, né? Einstein falava. Desculpa, Alan, só acrescentar só uma coisa que você já fala, que você já queria dizer, só para pegar o ritmo dos pedidos sobre essa questão, que o Einstein falava que a filosofia era como os olhos, né? A filosofia dava visão, e a ciência dava e sem a ciência você estava vazio, mas sem a filosofia você não tinha olhos para ver. Eu acho engraçado, isso aí é uma frase que dá para pensar bastante. Porque Einstein era um grande adepto de filosofia. Sim, sim. sei lá, eu acho que talvez seria interessante você começar a ler Carnap de repente, o Ciclo de Viena. Sei lá, eu sou um cara. Eu passei muito tempo demais estudando o Piauí e pra mim a melhor formação realmente é lendo os textos dos caras bons. O Mário Bunga, ele é excelente, sim. Acho uma ótima indicação. Mas Carnap também, velho. Se você pegar um Carnap da vida. Eu não tanco não, Carnap, pô. Eu leio um artigo ou outro assim, mas o Carnap lá, velho, o cara tá. Vou pegar o Carnap, o Russell também. Russell, o Sim, inglês? o Bertrand Russell. Sim. Ah, o Carnap é muito casca grossa, velho. O Carnap é O, tipo. o próprio O. Popper, eu vou pegar o Popper certinho, vou estudar ele certinho. Assim, eu não sei Sim. onde eu vou ser bem sincero com vocês, Oswaldo e Cirrus. Eu não sei onde eu vou chegar estudando essas coisas e tendo o conhecimento em física que eu tenho, né? Porque meu conhecimento de física é um conhecimento técnico, né? Eu conheço os problemas da física. Eu não sei onde eu vou chegar fazendo esse percurso aqui que eu estou desbravando, né? É novo para mim. Quando eu digo que estou desbravando, é isso. Então, eu não sei onde eu vou chegar, mas eu sei que tem coisa aqui que não me deixa quieto. Eu tenho que descobrir alguma coisa aqui, porque eu tenho um interesse muito grande nessas áreas e eu não sei porquê. Eu não sei onde posso chegar, sabe? Então, acho que o primeiro ponto que você tem que se perguntar é que abordagem você vai seguir, né? Por exemplo, você vai querer problemas da física que foram teorizados recentemente, ou você vai abordar a partir de uma perspectiva. Por exemplo, para mim é quase dado para alguém que vai estudar história da filosofia da física, não sei se filosofia da física propriamente dito vai estudar esse tipo de coisa, quer estudar a crítica da razão pura, a parte que o Kant define o conhecimento da física, e pular para o Carnap já. Quer dizer, claro, aprendendo noções de, de lógica. Que o Carnap, para mim, eu sei o que eu vou falar, é um disparate. É tipo um Frege, só que em vez do projeto de alicerçar a aritmética, ele tivesse querendo alicerçar qualquer ciência empírica natural. O bicho, o bicho É é, bruto, né? é bruto, cara. Eu quero chegar no Carnap um dia.
Tô me preparando. No texto que eu li do ponto, ele cita o Carnap para falar da física É, mesmo, para falar algo que o Carnap tem sobre a matemática, que ele quer mostrar a importância da matemática, algo assim, e aí ele fala que o Carnap defende que a física, na verdade, a física é física matemática, não existe física só, a física depende da matemática. Tipo, existe uma relação de interdependência ali, por assim, talvez interdependência, que a matemática não depende da física, ou talvez dependa, não sei, não lembro o argumento certo do cara, é mas ele, o, ele usa uma coisa assim. uma coisa que eu peguei do Neil e Neil, e eu acho que é bem representativo, é que você tem que pensar do Círculo de Viena como fosse a junção de duas coisas. Do empirismo do Hume do tratado com o logicismo Wittgensteiniano do Wittgenstein, do Tractatus. Que é o seguinte, olha, tudo que tem sentido vem dos sentidos, não tem para onde correr. E as coisas que não têm sentido, vamos colocar assim, mas que elas são a forma que a linguagem se organiza, pertence à lógica e à matemática. Então é nisso que os positivistas lógicos vão se apoiar. Ou seja, existe a estrutura da linguagem que a gente precisa usar para se comunicar. Então a lógica, a matemática, é tudo estrutura da linguagem. Não tem realidade concreta em si mesma. Elas são condições de se falar sobre alguma coisa. E, tirando isso, o que você tem é tudo proveniente dos sentidos. Tudo. Eu tô E aí, pensando em fazer algo. Oh, desculpa interromper. Pode continuar, depois eu falo. não, eu só ia terminar. E aí o projeto do Carnap é tentar criar uma linguagem científica em que a referência seria posições espaço-temporais, que teria como fonte os sentidos. Então você conseguiria transformar qualquer processo em 4 coordenadas, pelo que eu sei. Doideira da Bacana. porra. Eu penso em fazer o seguinte, ó. Eu penso em pegar Doideira. as questões de física, resolver da forma como a gente faz no curso de física mesmo, sabe? Resolva a questão. Quando eu acabo de resolver a questão, é o que eu estou pensando em fazer. Quando eu acabar de resolver, eu digo o seguinte, ó, o problema de física acaba aqui. De agora em diante, eu mostro que o problema agora é ontológico. Aí eu abro um problema ontológico, ou abro um problema epistêmico, ou abro um problema de linguagem. Ou seja, eu resolvo a questão de física da forma como é resolvida e quando chega no final da resolução, eu vou continuar o problema dizendo que agora o problema é de outra natureza. Eu estou pensando em fazer um trabalho desse tipo aí, para mostrar para os meus colegas de física que o que a gente faz é a ponta do iceberg, né? Entendi. É interessante na medida em que você já tem um alvo, né? Um público-alvo, vamos dizer assim, que é os colegas de física. Na verdade, essa, tipo, eu vou chamar de deficiência, que é devido a uma educação muito tecnicista, tendência natural da nossa sociedade se tornou para isso aí, né? Quem gosta desse argumento tecnicista aí são o pessoal falando aí, os pós-modernos. E eu acho que Eu penso que talvez seja muito eficiente fazer isso para que eles percebam que o problema de física acaba e começa outro, que pode abrir outros problemas, inclusive, né? Eu realmente sim. Não, é Eu realmente. bacana. Sim. Eu realmente coloquei na cabeça que seria muito massa se você começasse a ler o cara. Seria muito massa. Não porque, sei lá, ia Eu fazer bem pra vou você. atrás. Porque aí, de repente, até a gente pode criar mais um outro grupo de filosofia da física pra ler o Carnap. Aí sim vai ser fã. Porque eu não tango o Carnap. Não, eu não tango o Carnap, não. Eu tô falando sinceramente. Tipo, eu tanco o Frege porque, querendo ou não, eu me pesquiso um pouco sobre matemática e tal. Tem um... É uma coisa que faz parte da minha literatura, mas não tenho literatura nenhuma de física. Por isso que eu não leio um Carnap da vida. Carnap precisa realmente de conceito de física. Tem um livro também,
eu falei do Bunge porque ele é um físico, né? Então, mas ele tem, é preciso ter um dado com o Bunge, até que o Mena até falou isso comigo, porque o Bunge ele já tem toda uma posição filosófica determinada, e ele, segundo bom, ele de fato, ele é um pouco rígido com algumas filosofias, ele critica muito algumas filosofias, porque ele tem uma posição filosófica conhecida como absolutista, e o Alan tá acostumado aí de dogmático. O Bunge ele tem uma posição já filosófica específica, então assim, você tem que ter esse cuidado, mas eu imagino que ele trate algumas questões de física, então por isso que eu falei do Bunge, pode ser interessante para você nesse sentido. Mas tem um outro livro que eu li também, que também acho que seria bacana você ler, que é O Valor da Ciência, pelo Henri Poincaré, também, que ele é matemático, na verdade, mas ele Einstein na ideia da relatividade, mas ele não tinha um conhecimento de física de Einstein e tal, e ele fala sobre isso no livro, que ele não tem esse conhecimento e tal, mas ele já esboça ali. Rapidão que eu vou pegar uns livros que eu tenho aqui sobre o tema, que eu acho que talvez ajude esse pedido, só que eu não sei se tem que PDF. Rapidão, viu? Já tô... O expedito caiu. Sim, mas eu acho que ele volta já já. Ele tava caindo direto na ligação. Agora, sinceramente, eu tô realmente... Acho que é desligar a gravação aí, Alan. Eita, também. é verdade. Eu quero realmente... Peraí, deixa eu só encerrar a gravação aqui.